Direito e Estrutura da Constituição Federal, Psil Jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. O presente Psil destina-se a rápidos comentários sobre a estrutura da Constituição Federal. Historicamente, tem-se que a primeira Constituição brasileira foi a do Império de 1824, outorgada por Dom Pedro I, contando com o inusitado privilégio autoritário do poder moderador. A segunda foi a Constituição de 1891, tendo sido a primeira Constituição da República, que ocorreu em 1889. A terceira, em 1934. A quarta, em 1937. A quinta, em 1946. A sexta, em 1967. E, finalmente, a sétima, a Constituição Federal vigente, promulgada em 5 de outubro de 1988. Desta forma, o Brasil teve 7 constituições. Há, contudo, que se considerar a denominada Emenda Constitucional de 1969. Tão grandes foram as mudanças causadas na ordem constitucional pela Emenda Constitucional de 69 que existem aqueles que a entendem como tendo sido a sétima Constituição. Se assim fosse, a Constituição Federal atual passaria a ser a oitava Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal vigente de 88 é uma Constituição extensa. Contém 250 artigos dispostos em 9 títulos, outros 97 artigos referentes ao chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, até o momento, mais de 90 emendas constitucionais. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, pode ser compreendido como uma transição entre a ordem constitucional que existia antes da Constituição Federal e a nova ordem constitucional que passou a existir após a promulgação em 5 de outubro de 1988. Uma forma simples de entender a Constituição Federal é a de imaginá-la como um guarda-roupa que tenha que abrigar 250 itens em seus respectivos compartimentos. Trabalhando com a metáfora do guarda-roupa, além dos 250 artigos da Constituição Federal de 88, distribuídos nos 9 títulos comentados, para o ADCT, com seus 97 artigos, seria o mesmo que 97 itens a serem colocados, por exemplo, em um pequeno móvel conjugado ao guarda-roupa. A Constituição Federal tem seus 250 artigos distribuídos em 9 títulos, conforme abaixo. Título 1, dos Princípios Fundamentais, artigos 1º ao 4º. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais, dos artigos 5º ao 17º. Título 3, da Organização do Estado, dos artigos 18 ao 43. Título 4, da Organização dos Poderes, dos artigos 44 ao 135. Título 5, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, dos artigos 136 ao 144. Título 6, da Tributação e do Orçamento, dos artigos 145 ao 169. Título 7, da Ordem Econômica e Financeira, dos artigos 170 ao 192. Título 8, da Ordem Social, dos artigos 193 ao 232. E, finalmente, título 9, das Disposições Constitucionais Gerais, dos artigos 233 ao 250. E é claro que se tem ainda o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigos 1º ao 97 do ADCT. Nessa organização estrutural, ou seja, arquitetônica da Constituição Federal, de plano encontram-se os princípios fundamentais no título 1. Vale dizer, nesses princípios tem-se o alicerce da Constituição Federal, ou seja, o alicerce de todo o Estado brasileiro. Estando a Constituição alicerçada pelos princípios fundamentais, passa-se à descrição dos direitos e garantias fundamentais no título 2.
As garantias constitucionais constituem-se nas ferramentas destinadas a efetivar, ou seja, viabilizar os direitos constitucionais. Ainda que os direitos e as garantias estejam espraiados por toda a Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal merece especial destaque. Fixados os princípios fundamentais e assegurados os direitos e garantias fundamentais, o próximo passo será a organização administrativa do Estado, da Organização do Estado, no título 3. Nesse título, tem-se tanto a organização de todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, assim como o detalhamento constitucional acerca do funcionamento da administração pública em todos os referidos entes. Feita a organização administrativa pela Constituição Federal, o próximo passo será o de promover a organização política da Organização dos Poderes, no título 4. Vale entender a organização dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Já com seus princípios e com a relação dos direitos e garantias e organizado administrativamente e politicamente também, esse Estado deverá ser devidamente protegido. Dentro do contexto protetivo, a defesa das instituições relacionadas na Constituição Federal ocorrerá através da defesa do Estado e das instituições, no título 5. Para que o Estado possa cumprir suas obrigações constitucionais, terá que arrecadar dinheiro e também organizar as finanças dos governos federal, estadual, distrital e municipal. Para tanto, tem-se o item da tributação e do orçamento, no título 6. Na sequência, o país deverá organizar a economia e finanças não apenas das entidades de todos os seus entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas também do setor privado de todo o Estado brasileiro, da ordem econômica e financeira, no título 8. Todos esses procedimentos constitucionais irão culminar na organização da denominada ordem social, título 8. A organização da ordem social trata de um segmento muito longo, destinado a dar as linhas constitucionais da Seguridade Social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e dos índios. O título 9 das Disposições Constitucionais Gerais dá o fechamento da Constituição Federal. Ao final, tem-se ainda o instrumento de transição denominado ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Posta a lógica da Constituição Federal, na sequência serão feitas rápidas considerações sobre todos os 9 títulos 1 ao 9, que integram a estrutura do texto constitucional. O título 1 dos princípios fundamentais, dos artigos 1º ao 4º, constitui-se no alicerce de toda a Constituição. O artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, com especial destaque para a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3, e para os valores do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 1º, inciso 4. O artigo 2º relaciona os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, como sendo harmônicos, mas independentes entre si. Enquanto que o artigo 3º traz os objetivos gerais da República, o artigo 4º relaciona os princípios que devem reger suas relações internacionais. O título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, dos artigos 5º ao 17, é composto por 13 artigos que se encontram agrupados em 5 capítulos. Esses capítulos tratam tanto de direitos, deveres, quanto de garantias. Garantias, como já foi falado, são as ferramentas constitucionais destinadas a viabilizar os direitos lá relacionados. O caput, a cabeça do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei em direitos e deveres, brasileiros ou estrangeiros, residentes, homens ou mulheres. Isso está no inciso 1. Trata-se, contudo, de uma igualdade meramente formal, meramente para a lei.
Diz ainda que todos devem fazer o que a lei obriga, podendo deixar de fazer aquilo que a lei não impede. Inciso 2 do artigo 5º. A administração pública, porém, pode apenas e tão somente fazer o que é expresso na lei. O inciso 13 do artigo 5º diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, subordinando tal exercício ao que a lei estabelecer. Por exemplo, tem-se que, mesmo que a pessoa obtenha diploma de curso superior, apenas poderá exercer uma profissão regulamentada após ter seu registro no respectivo órgão de classe. Dentre outros direitos dispostos no artigo 5º, o inciso 22 assegura o direito de propriedade. Contudo, o inciso 23 expressa que a propriedade atenderá à sua função social, a exemplo da proibição legal de não se poder construir em determinadas áreas. Os capítulos seguintes do título 2 dizem respeito mais propriamente aos direitos sociais. Artigo 6º. Dentre outros direitos sociais, tem-se o direito ao trabalho, no extenso artigo 7º, o direito à associação sindical, no artigo 8º, o direito de greve, no artigo 9º, os direitos de nacionalidade, nos artigos 12 e 13, e, finalmente, os direitos políticos, nos artigos 14 ao 16. O título 3 da Organização de Estado, dos artigos 18 ao 43, dispõe em seus 26 artigos sobre como o Estado brasileiro deverá ser organizado, traçando as linhas gerais da organização político-administrativa dos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Este título 3 apresenta um complexo e detalhado capítulo 7, dos artigos 37 ao 43, relativo à administração pública de todos os entes e poderes da Federação. No acima referido capítulo 7, dos artigos 37 a 43, é encontrado, por exemplo, a regra da obrigatoriedade de se prestar concurso público para investidura em cargos de empregos e funções públicos. Há ainda, no inciso 2 do artigo 37, a referência aos denominados cargos em comissão, declarados em lei e de livre nomeação e exoneração. O título 4 da Organização dos Poderes, dos artigos 44 ao 135, que são 92 artigos, trata nos capítulos 1 a 3 dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e no capítulo 4 do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Advocacia e da Defensoria Pública. O título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, dos artigos 136 ao 144, tem 9 artigos relativos tanto às medidas excepcionais de proteção do Estado, estado de defesa e estado de sítio, assim como a própria defesa do Estado, Forças Armadas e instituições responsáveis pela segurança pública, respectivamente. No que diz respeito à segurança pública, tem-se ainda as guardas municipais, que são destinadas única e tão somente à proteção de bens, instalações e serviços públicos. Isso está no parágrafo 8º do artigo 144. O título 6 da Tributação e do Orçamento, artigo 145 ao 169, dispõe em seus 25 artigos sobre o direito tributário e o direito financeiro. Vale dizer, o título 6 dispõe sobre como todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão arrecadar dinheiro através da tributação e como deverão organizar as respectivas finanças, tudo para o cumprimento das respectivas obrigações. O título 7 da Ordem Econômica e Financeira, dos artigos 170 ao 192, traça em seus 23 artigos as linhas gerais das políticas econômica, financeira, urbana, agrícola e fundiária. Um ponto interessante a ser considerado é o permissivo constitucional do livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, sendo, contudo, a necessária autorização nos casos previstos em lei. Por exemplo, a necessidade de se obter uma determinada licença. O título 8 da Ordem Social, dos artigos 193 ao 232, constitui-se em um importante item, dada a sua característica relacionada a bens, instalações e principalmente serviços públicos.
Em continuidade ao já disposto no título 2, esse título 8 apresenta 40 artigos, apresenta em seus 40 artigos considerações sobre as linhas constitucionais das principais questões sociais: seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e dos índios. Em outras palavras, o dinheiro arrecadado pelo Estado será utilizado na proteção dos bens, instalações e serviços públicos, conforme já colocado. De acordo com o título 8, o Estado deverá promover, direta ou indiretamente, benefícios à sociedade voltado para as questões sociais, quais sejam seguridade social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, crianças, adolescente, idoso e índios. Finalizando, a Constituição Federal tem seu título 9, das disposições constitucionais gerais, dos artigos 233 ao 250, são 8 artigos, e o ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, 97 artigos, ambos já citados anteriormente. Portanto, e de maneira sucinta, esta é a estrutura da Constituição Federal de 88. É importante, contudo, ser ressaltado que a atual Constituição Federal é uma Constituição rígida. Vale dizer, a Constituição Federal de 88 somente pode ser modificada através de procedimentos especiais, como, por exemplo, prazos maiores e quórum qualificado. A despeito dessa rigidez da Constituição Federal, é também importante lembrar que as denominadas cláusulas pétreas não poderão ser objeto de modificação, de acordo com o que expressa o parágrafo 4º do artigo 60, ou seja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa do Estado, 2. O voto direto, secreto, universal e periódico, 3. A separação dos poderes e 4. Os direitos e garantias fundamentais. Observa-se, portanto, que o espírito constitucional da Revolução Francesa foi mantido na Constituição de 88, a separação dos poderes e os direitos e garantias constitucionais. Não obstante, a rigidez da Constituição Federal e essas vedações constitucionais do parágrafo 4º do artigo 60 impõe-se considerar que o país hoje vive uma ignominiosa inflação tanto das denominadas emendas constitucionais, lá do artigo 60 da Constituição, quanto também das medidas provisórias que estão lá no artigo 59, inciso 5 e artigo 162. Todos esses dois fatores são geradores de insegurança jurídica. Obrigado.